O ministro Alexandre de Moraes começa a se voltar contra o governo Lula numa decisão muito dura contra o ministro Flávio Dino. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Muita gente desesperançosa achando que tá tudo dominado, que o PT, que o governo tá comprando todo o Congresso, que o Congresso já tá dominado. Isso é verdade em partes, ainda há resistência dentro do Congresso Nacional, ele não está completamente dominado. Vou dar um exemplo para você muito claro. Recentemente nós votamos aí uma obstrução, né? O governo Lula estava obstruindo o meu projeto que impedia, né, que impede que 4.800 criminosos, né, que são inimputáveis porque têm problemas psiquiátricos, ou seja, cometeram crimes gravíssimos e não podem ser soltos por causa da sua condição mental. O governo tentou derrubar em 3 votações este meu projeto e nas 3 ele perdeu, o que mostra que inclusive partidos que têm ministérios com cargo no governo, né, que tem cargo, né, em ministérios do governo, votaram a favor do meu PDL, o que mostra que há esperança, que não está tudo dominado. Não tá fácil, nós não temos maioria, mas eu nunca vendi essa mentira para vocês de que nós tínhamos maioria e que iríamos derrotar facilmente o PT. Nunca foi fácil, mas ainda assim nós conseguimos pequenas e grandes vitórias. Além disso, né, muita gente dizia, tá tudo dominado porque eles estão com o Supremo Tribunal Federal na mão. E o que eu sempre disse, o Supremo Tribunal Federal tem agenda própria. Às vezes é conveniente estar com o governo, às vezes não é conveniente estar com o governo. Eles não têm toda essa submissão pelo PT. É evidente que a maior parte dos ministros tem simpatia pelo PT porque foi indicado pelo PT, mas isso não significa submissão completa. Basta lembrar que antes da destruição da Lava Jato, o Supremo confirmou as condenações da Lava Jato, e basta lembrar também na época do mensalão, quando a população via com muita clareza que um esquema de corrupção gigantesco estava montado, o Supremo puniu Zé Dirceu, puniu Zé Genuíno, várias das principais lideranças do PT. Agora, claro que conseguiu na época, por falta de competência da oposição em pressionar o Supremo Tribunal Federal, conseguiu preservar Lula, mas ainda assim, você tinha lideranças do PT na época falando em fechamento do Supremo por causa do mensalão. Eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque há razão para se ter esperança, porque não está tudo dominado. Veja só, o ministro Alexandre de Moraes obriga o ministro Flávio Dino a conceder as imagens de câmera do ministério no dia das invasões, no dia 8 de janeiro. E veja, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que é contra o governo e que está absolutamente dentro da lei e dentro da Constituição. Dá só uma olhada, né? O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: na presente hipótese, não está caracterizada qualquer excepcionalidade que vede a cessão e compartilhamento de imagens à CPI. Ou seja, Flávio Dino, por que você esconde as imagens do Ministério da Justiça no dia 8? O último ministro que escondeu imagens, a gente sabe por quê. Porque facilitou a entrada dos invasores, facilitou a entrada dos vândalos, dos criminosos, e ainda foi lá, serviu aguinha, né, um cafezinho. Foi um mordomo de vândalo, mordomo de criminoso, é o ministro G. Dias, e caiu por causa disso. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Por que será que você também quer esconder as imagens das câmeras, ministro Flávio Dino? O que você faz no Ministério da Justiça quando ninguém está vendo? Você usa o suco, senhor ministro Flávio Dino. E veja só, o mais irônico de tudo é que Flávio Dino usava o Supremo Tribunal Federal como escudo para não ser obrigado a enviar as imagens. Ele dizia o seguinte: o envio de documentos por esta pasta, o Ministério da Justiça, diretamente ao Poder Legislativo, a CPMI, é impossível. não vai dar! E poderá resultar no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal e comprometer investigações, gerando possível responsabilização deste remetente, ou seja, Flávio Dino. O que Flávio Dino está dizendo? Eu não posso, é impossível, em nenhuma possibilidade eu não posso mandar as imagens do meu ministério, porque isso significaria descumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal, né, que tem investigação sobre o caso. E aí, o relator da investigação sobre o caso, o ministro Alexandre de Moraes, diz o quê?
Não. Você, sim, Flávio Dino, tem que entregar as imagens à CPMI. Veja só, mais um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde à obrigatoriedade de o Estado fornecer as informações necessárias à sociedade. É exatamente isso que diz a nossa Constituição, né? Publicidade e transparência é a regra, sigilo é exceção, e exceção que precisa ser muito bem justificada. O acesso às informações consubstancia-se em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático, que abrange debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta, de maneira a garantir necessária fiscalização dos órgãos governamentais, que somente se torna efetivamente possível com a garantia da publicidade e da transparência. Agora eu quero ver, os petistas vão criticar o Alexandre de Moraes? Vão atacar o Supremo Tribunal Federal, né? Vão fazer os mesmos ataques baixos e vis que eles faziam ao Supremo à época do Mensalão, ou mesmo quando o Supremo confirmou as condenações, né, na época do Petrolão e depois decidiu mudar de ideia? E agora, vão falar do ministro Alexandre de Moraes? Vão falar que ele tá agindo politicamente? Vão falar que ele tá perseguindo o PT? Porque é isso que o PT faz com qualquer um que dê qualquer decisão em seu desfavor, ou que levante qualquer dado que seja ruim para o governo. É um inimigo político, né? Tenta descredibilizar o mensageiro em vez de atacar a mensagem. Então, fica muito claro, né, que está se desenhando aí um clima muito ruim para o governo no Supremo Tribunal Federal, especialmente hoje um ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Alexandre de Moraes. E nós, finalmente, eu não sou membro da CPI, mas os deputados e senadores membros da CPI, não tenho a menor dúvida de que vão publicizar essas imagens e nós vamos saber exatamente o que é que o senhor Flávio Dino estava fazendo no dia 8 dentro do seu ministério. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.